Agora que o arco de Wano está no seu final, nós estamos mais próximos da revelação do Zoro ser ou não filho do Shimotsuki Orochimaru. Ele realmente pode ser, e se ele não for, ainda assim ele é do país de Wano, ainda é da família Shimotsuki, e se ele realmente for, nós podemos estar muito próximos da configuração final de espadas do Zoro para se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. Porque sim, ele pode trocar de espadas ainda no país de Wano. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe um apanhado de informações sobre o Zoro ser ou não ser filho do Shimotsuki Orochimaru, ou dele ser do país de Wano e descendente dos Shimotsukis, mesmo que não seja filho do Orochimaru. E se ele realmente for do país de Wano e descendente dos Shimotsukis, ele pode trocar de espadas ainda no final do arco de Wano. Nós vamos comentar sobre tudo isso e sobre a espada final do Zoro para se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. Mas antes do vídeo começar, já comenta aqui Shimotsuki Zoro, porque qualquer comentário, like e inscrição vai fazer com que o canal seja mostrado para mais pessoas. O YouTube está diminuindo o alcance do canal, então já ajuda deixando aquele like e comentando qualquer coisa, pode até ser Shimotsuki Zoro, já vai me ajudar bastante. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro e maior ponto é saber se faz sentido ou não toda essa teoria em relação ao Zoro e ele ser filho do Orochimaru. Isso aí bate ou casa com a cronologia dos fatos do mundo de One Piece e do que aconteceu em Wano, e ainda bate com o fato de que o Zoro nasceu no East Blue, porque sim, foi confirmado no SBS de número 69 que o Zoro nasceu no East Blue. Se o Zoro nasceu no East Blue, ele ainda pode ser filho do Orochimaru, e a gente vai comentar sobre isso agora. Porque sim, faz sentido o Zoro ter nascido no East Blue e ainda assim ser filho do Orochimaru. A gente tem que ver na cronologia dos fatos. Primeiro que há 20 anos atrás o Oden morreu, mas há 25 anos atrás ele voltou para o país de Wano mais forte e mais invencível do que nunca. Mas ainda assim se submeteu ao Orochi e ao Kaido para salvar sua população. Dentro desses 5 anos que ele passou dentro do país de Wano, as pessoas passaram a perder as esperanças de que o país seria salvo. Inclusive, pode ter sido uma das famílias que perdeu essa confiança no Oden, ter sido a família Shimotsuki, inclusive pela liderança do Orochimaru. Não que o Orochimaru tenha traído o Oden, na verdade ele lutou pela família Kozuki, só que ele temia que sua família fosse morta ou poderia ser utilizada de alguma forma contra ele, para que ele pudesse ou tivesse que vir contra a família Kozuki. Vou capturar sua esposa e o seu filho que tá para nascer, então você tem que seguir minhas ordens, senão vou matá-los. Ele pode ter pensado assim. Então ele acabou mandando eles em um navio clandestino para o East Blue. E aí sua esposa e o seu filho foram mandados para lá há 21 anos atrás, para que a sua esposa pudesse ter seu filho da maneira mais natural e segura possível, e para que ele pudesse lutar com todas as suas forças em prol dos Kozuki. Então isso aí é basicamente o que pode ter acontecido e casa perfeitamente com a cronologia. Há 21 anos atrás, um ano antes da morte do Oden, o filho do Orochimaru com a sua esposa ou com seu filho dentro do ventre da sua esposa foram mandados para o East Blue em um navio que veio de lá para cá clandestinamente. E isso casa perfeitamente com o Zoro porque atualmente ele tem 21 anos. Então ele foi concebido um ano antes do Oden morrer, e quando as esperanças tinham acabado, ele foi mandado para o East Blue para que ele pudesse nascer em segurança. No SBS de número 92, o Oda confirma que veio um navio clandestino do país de Wano há algumas décadas atrás, quando ele responde sobre a pergunta do Minatomo-san, como ele poderia estar no East Blue para consertar o bar da Makino, a porta do bar da Makino, e também estar no país de Wano. O Oda responde que eles não são a mesma pessoa, eles são parentes. Ele fala que a verdade é que um navio de Wano chegou no East Blue há algumas décadas atrás. E um dos descendentes de alguém naquele navio é uma pessoa que é muito familiar a todos. Essa parte pode aparecer futuramente na história principal, se liguem no pode aparecer, não que vai. Por isso não falarei mais nada além disso. Não vai ser algo muito grande para a trama principal, será apenas uma história menor. Essa aqui é uma resposta do Oda respondendo a pergunta sobre o Minatomo-san e confirmando que existiram 2 navios que saíram do país de Wano rumo ao East Blue. O primeiro foi o do Kozaburo há mais de 50 anos atrás,
e foi ele que fundou a Vila Shimotsuki no East Blue, e um segundo navio que veio há algumas décadas atrás com Minato Mosan, e alguém que é familiar a todos. Será quem é essa pessoa? Será que poderia ser o Zorão? Faz sentido, porque se ele tiver vindo do país de Wano há 21 anos atrás, é algumas décadas atrás. Então ele teria vindo nesse navio com a sua suposta mãe também. Além disso, nós temos a aparência dos dois, que é muito parecida, e desde que o Shimotsuki Ushimaru apareceu, ou que foi mostrado a sua face, o Oda tem feito ou tem tentado desenhá-lo de uma maneira a não parecer o Zoro. Mas desde a sua primeira aparição até a última, ele é muito parecido com o Zoro, e já foi dito em um capítulo que ele é a cara de um, focinho de outro com o Shimotsuki Ushimaru. E o Oda meio que vem tentando disfarçar isso para que eles não se pareçam muito. E o Zoro não só se parece com ele, como também com o Shimotsuki Ryuma, que o Shimotsuki Ushimaru é descendente do Shimotsuki Ryuma, e o Ryuma era um espadachim de um olho só. E olha só quem é parecido com ele e também só tem um olho, o Zoro. E olha só quem trouxe a Shusui para o país de Wano de volta, foi seu possível descendente. E o Oda meio que confirma isso no capítulo 1023, com o nome cara de um, focinho de outro, onde nós temos uma conversa entre o Kawamatsu e o vovô Ryou. E eles falam basicamente assim: sim, ele é um pirata de outros mares, e mesmo assim, por mais estranho que seja, ele é a cara de um, focinho de outro de Shimotsuki Ushimaru, o Daimyo de Rin, em sua juventude. E o Kawamatsu completa: precisamente, sua técnica com a espada é inclusive a mesma. O Lorde Ushimaru era descendente de Shimotsuki Ryuma, o deus da espada. E considerando que ele retornou a Shusui a Wano, eu sinto que isso deve ser obra do destino, especialmente tendo em conta que o Ryuma também era um espadachim de um olho só. Então tudo isso pode ser uma conveniência, mas até a própria Shusui foi dada ao Zoro pelo Ryuma, depois que o Zoro venceu o Ryuma com a sombra do Brook. Então tudo isso pode ser só uma coincidência, inclusive suas técnicas de espada serem as mesmas, o Kawamatsu fala isso. E se você for pegar em todo o flashback do Zoro, desde quando ele é pequeno, isso só no mangá, você vai ver que o Zoro sempre utilizou a técnica de duas espadas, ou estilo Nitoryu, assim como o Ushimaru também. Quando ele é derrotado pela Kuina, ele está com duas espadas. Quando ele encontra o Kozaburo, ele também está treinando com duas espadas. No anime foi mostrado que ele treinava com 3, mas no mangá não, só foram com 2. Então nesses dois momentos, o Zoro só estava treinando seu estilo Nitoryu, assim como o do seu pai. Rapidinho interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, para dizer que a loja de figuras do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figuras do exterior para o Brasil com frete grátis, e são estátuas que nem aquelas ali ó, que estão aparecendo no cenário do canal, ou então que nesse Lufão aqui ó, estátuas mais ou menos desse tamanho que você pode colocar em prateleiras para decoração ou para que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim ó, muito bem feitas, você pode importar da lojinha do canal. E para as 10 primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de R$10. Você utiliza lá o Hope10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja, tudo seguro. E cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis e as figuras são originais. São figuras, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Agora vocês já se perguntaram por que o Zoro criou o estilo Santorio? Se ele já tinha o estilo ou já treinava o estilo Nitoryu? Por que ele só não pegou a espada da Kuina e colocou no seu estilo Nitoryu, para continuar com o estilo do seu pai? Eu acredito que é porque, utilizando a espada da Kuina na boca, é como se ela estivesse empunhando sua própria espada enquanto está com ele. É como se o espírito da Kuina estivesse ali presente toda vez que o Zoro utiliza a sua espada. Ele não colocou no seu estilo Nitoryu, porque é um estilo próprio que ele herdou ou pode ter herdado do seu pai, mas ele complementou esse estilo com o estilo da Kuina, ou com a espada da Kuina. E aí ele criou o Santorio. Ele fez isso porque, ao utilizar a espada da Kuina em sua boca, quando ele se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece, vai ser como se ela tivesse o ajudado, ou como se ela também tivesse se tornado a maior espadachim do mundo de One Piece. Por isso que ele não pegou a sua espada e só adicionou ao seu estilo. Ele utilizou o estilo da Kuina também, que era de uma só espada, e assim ampliou o seu, ou completou o seu, criando o Santorio. Então pode ser por isso que o Zoro criou o Santorio desde o início da história, desde quando a Kuina morreu.
porque antes disso ele só utilizava o estilo Nitoryu, um estilo que ele pode ter dado do seu suposto pai. Só que um balde de água fria que o Oda joga na gente veio no SBS de número 101, quando ele é perguntado se o alguém que aparece no flashback da Yamato é o pai do Zoro. E aí ele responde: após a morte do Oden, todas as regiões se rebelaram para eliminar o Orochi, mas foram derrotadas pelos Piratas das Feras. Shimotsuki Ushimaru e Onimaru, a raposa que roubou a espada do Zoro, eram uma dupla famosa. Originalmente, haveria uma cena no mangá no qual, quando Onimaru estava roubando a Shusui, ele ficaria chocado ao ver a aparência do Zoro, já que ele era idêntico ao jovem Ushimaru. Mas aquela cena iria complicar as coisas, então decidi excluí-la. Então, continuando a resposta, Ushimaru não é pai do Zoro. Os nomes desses personagens não serão revelados no mangá, por isso eu incluí aqui. E ainda não tenho certeza se mostrarei ou esconderei a linhagem de Ushimaru, mas vamos parar com esse assunto por agora, ambos se parecem, né? Nessa resposta que o Oda dá no SBS de número 101, ele confirma que o Zoro não é filho do Ushimaru, mas normalmente o Oda não confirma ou desconfirma as coisas do mangá dentro do SBS. E por isso a gente não pode levar em conta, ou a gente não pode levar como 100% de verdade, mesmo que tenha sido o Oda que escreveu isso. Ele pode só estar brincando com a gente, ou então ele pode nos enganar futuramente e dizer: ah, eu disse que não era pai do Zoro na circunstância tal, mas nessa circunstância aqui é. E se o Zoro realmente não for filho do Ushimaru, não significa que ele não é do país de Wano e que ele também não é um Shimotsuki. Só confirma que ele não é filho do Ushimaru, mas ele pode ser de Wano e ainda pode ser um Shimotsuki. E aqui é o ponto que eu queria chegar, porque se o Zoro for filho do Ushimaru, ele pode trocar de espadas dentro do país de Wano. E se ele não for filho do Ushimaru, mas ainda for um Shimotsuki que nasceu em Ringo, ele também pode trocar de espadas dentro do país de Wano. Vamos explicar o porquê. Se o Zoro for filho do Ushimaru e o Oda trabalhar isso ainda no final do arco de Wano, ele pode herdar a espada do seu pai, ou a espada que um dia foi do seu pai. Assim como a Queen herdou ao Ado Ichimonji do seu pai, que herdou do seu avô, que foi o Kozaburo quem fez aquela espada. E depois o Zoro pegou ela e adicionou ao seu arsenal. Então pro Zoro seria basicamente a mesma coisa. Depois que ele descobrir que o Ushimaru é o seu pai, ele pode herdar a sua espada, e aí trocar a Sandai Kitetsu por ela, pela espada que antes era do seu pai. Agora, se ele não for filho do Ushimaru, mas ainda for um Shimotsuki que nasceu em Ringo, muito provavelmente ele também pode trocar de espadas dentro do país de Wano, porque assim como o Kawamatsu falou lá no capítulo 953, aqueles que nascem em Ringo ganham uma espada. Eles vivem com suas espadas e, portanto, quando eles morrem, aquelas lâminas elas se tornam suas lápides. Então a gente pode pensar que isso pode ter acontecido para o Zoro. Se ele nasceu em Ringo e é um Shimotsuki, muito provavelmente antes de nascer ele já tinha uma espada que seria destinada a ele, mas que não pôde ser entregue porque ele foi nascer lá no East Blue. Então muito provavelmente ao descobrir suas origens, se ele realmente for do país de Wano, o Zoro vai pegar uma espada que sempre foi destinada a ele, e aí vai trocar essa espada pela Sandai Kitetsu. Mas aqui nós também temos um problema, porque o Zoro só troca de espadas quando ele é obrigado, ou quando sua espada é roubada, ou quando ela é destruída. Mas depois do time skip ele aprendeu como revertir as suas espadas e torná-las mais fortes. Então ele não vai trocar de espada se não tiver um bom motivo. Ele só trocou a Shusui por outra porque a Shusui foi roubada, mas se não fosse ele não trocaria. E também porque a Ema parecia ser uma espada muito mais chamativa. E aí ele trocou de espadas. Então pode ser que, para o Zoro trocar de espadas ainda no final do arco de Wano, ele vai ter que ter um bom motivo. A Sandai Kitetsu vai ter que voltar para o seu antigo dono, assim como a Nidai Kitetsu também voltou, que no caso é para o Hitetsu, que foi quem fez as espadas e que é o pai do Oden. Então pode ser que a Sandai Kitetsu volte para suas mãos, e o Zoro não tem dessa de graus das espadas, ele não se importa com isso. Por mais que a Sandai Kitetsu seja só uma Wazamono, ele não vai querer trocá-la só para pegar uma Owazamono, a não ser que ele tenha um bom motivo para isso, ou que, por exemplo, ele herde a espada do seu pai. Aí ele trocaria, aí eu veria um motivo para ele trocar. Mas atualmente a sua configuração de espadas são duas Owazamono, que é o Ado Ichimonji, e a Ema. Duas espadas que são Owazamono e foram criadas pelo mesmo ferreiro.
o Kozaburo. Então o Zoro tem duas Owazamono e uma Wazamono, não é nem uma Ryu Wazamono. Então o Zoro poderia trocar essa espada para uma outra Owazamono que ele pode herdar do seu pai, ou que seja uma espada que sempre foi destinada a ele, mas ele nunca pegou. E agora dentro do arco de Wano eu tô vendo que todos os Mugiwaras estão tendo power-ups finais para que eles possam vir a enfrentar seus mais perigosos desafios e que eles possam vir a realizar os seus sonhos também. Então esse aqui, por ser o país dos samurais também, é o melhor momento para que o Zoro tenha a configuração de suas espadas finais, para que assim ele possa se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. Ele vai trocar a Sandai Kitetsu, que vai voltar para o seu dono, assim como a Nidai Kitetsu voltou, para que ele possa pegar uma espada que ele vai herdar do seu suposto pai, ou uma espada que sempre foi destinada a ele desde o seu nascimento, mas que ele nunca pegou. E quem sabe essa espada que foi destinada a ele desde o seu nascimento tenha sido feita pelo Kozaburo também, e aí ele fecharia uma trinca de 3 Owazamono feitas pelo mesmo ferreiro, para que assim ele possa vir a se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. Um outro detalhe que foi spoilado recentemente na Magazine que está para sair é que o Kozaburo chamaria o Zoro de Zoromaru, e esse Maru aí é característico de Ushimaru e de Onimaru. E isso pode comprovar que, primeiramente, o Zoro é um Shimotsuki e é do país de Wano, e segundo, que ele pode ser filho do Ushimaru e o Kozaburo sempre soube. E se ele é descendente de alguém tão importante dentro do país de Wano, por que que o maior ferreiro não faria uma espada para essa criança também, mesmo que ele nunca soubesse que tem essa espada? Isso aí é um outro ponto que pode comprovar essa teoria, ou toda essa teoria, do Zoro ser filho do Ushimaru e também dele poder ganhar uma nova espada ainda no final do arco de Wano. Com todo esse apanhado de informações, agora é com vocês. Vocês acham que o Zoro é filho do Ushimaru ou não? E se ele for, ele realmente vai ter uma nova espada? Ele vai herdar a espada do seu pai? Ou vai ter uma espada feita só pra ele? Eu quero que você comente aqui embaixo a sua opinião ou outra teoria confirmando ou refutando essa daqui. Eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!